Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Está a ouvir? Boa tarde, senhor. Boa tarde. Olhem, vamos aguardar mais um bocadito, está bem? Até que cheguem aos tantos colegas. Em todo o caso, a ideia da sessão de hoje é nós terminarmos então a ficha número 4 e eventualmente continuarmos a partir do exercício que eu vos propus, para vocês, portanto, concluírem, inclusive em casa. Mas enquanto não chegam os tantos colegas, eu vou assumir que a partir de até à 1h40 deve chegar toda a gente. Se porventura houver alguma questão acerca dos exercícios que tinham sido propostos na última sessão, digam, está bem? Portanto, vou aqui só recordar, portanto, todos os exercícios até ao 9 inclusive, portanto, que não pressupunham a utilização do Packet Tracer, a ideia era vocês tentarem, portanto, completar durante a sessão e eventualmente depois em casa. Eu parto do princípio que toda a gente tentou fazer isto, ok? E vou ficar à espera que vocês agora neste início da aula esclareçam dúvidas, portanto que possam ter, tá? À 1h40 eu depois já faço alguma análise acerca dos exercícios seguintes, a partir do 10, que se pretendem que vocês façam, tá bem?
Ok, já são então 1h40, vamos começar então a sessão de hoje. Então, ninguém quer esclarecer nenhuma dúvida acerca dos exercícios do 1 até ao 9? Toda a gente conseguiu fazer isto em casa e não teve dificuldades? Ou querem que eu resolva algum convosco? Ó, Setor, se puder resolver o 6, porque eu acho que tenho. Ok. Estejam à vontade para colocar questões, está bem? Portanto, então o 6, o que é que se pretende aqui? Considere o seguinte endereço IP, portanto, na representação binária, e indique justificando a que classe é que pertence e represente-o no formato dotted decimal. Portanto, a conta que o que você tem que fazer aqui, ao fim e ao cabo, o primeiro passo era, portanto, isto são duas perguntas, ao fim e ao cabo, que estão aqui a ser feitas. A primeira é identificar a classe, ok? E o identificar a classe, basicamente, tem a ver com vocês olharem aqui para estes bits mais significativos, ok? E quando eu tenho aqui, para todos os efeitos, este 1 no bit mais significativo e a seguir tenho um 0, isto significa que supostamente isto vai ser uma rede classe B, está bem? Voltando aqui a esta questão e para relembrar este aspecto, vou só aqui fazer referência aos diapositivos para vocês perceberem de onde é que vem esta conclusão. Já vos tinha mostrado isto na semana passada, mas assim é mais claro. Acho que era neste. Talvez não. Aqui. Será que é isto que não está a fazer a pesquisa? Eu estou-me a enganar. Talvez seja este. Ok. Pronto, então a nossa resposta, não é? Portanto, a primeira parte é isto, certo? Portanto, os dois bits mais significativos que nós temos aqui, neste endereço que vos estão a dar, portanto, no exercício 6, não é? Reparem, é 0, não é? Portanto, eu só tenho que ter em consideração isto que está aqui nesta tabela, portanto, eu vou começar por olhar para os bits mais significativos. O primeiro que lá está, portanto, é 0, não, portanto, não pode ser classe A. O primeiro bit mais significativo que lá está é 1, portanto, poderia ser qualquer um destes casos. Portanto, isso significa que eu tenho que analisar o segundo bit mais significativo e quando vocês vão olhar aqui para o segundo bit mais significativo, vocês têm aqui um 0, ok? Portanto, e desde logo vocês podem tirar a conclusão, então, que será uma rede classe B, ok? Até aqui, toda a gente percebeu? Sim, sim. Pronto, o que falta a seguir, basicamente, é o quê? É, se me dão esta representação, portanto, no formato binário, o que é que isso significa? Portanto, do ponto de vista do endereço IP, e nós em particular estamos a falar da versão 4, subentende-se aqui, nós temos 32 bits, ok? Para representar, ok? Cada um, portanto, desculpem, o endereço que o sistema, porventura, vai ter, ok? Portanto, numa representação, portanto, dotted decimal, portanto, basicamente o que acontece é que vocês vão partir esses 32 bits em grupos de, portanto, de 8 bits, ou seja, 1 byte cada grupo. Ou seja, no total nós vamos ficar aqui com 4 grupos, está bem? Portanto, a estratégia aqui basicamente é o quê? É vocês pegarem nisto e dizerem, eu quero ver qual é que é o valor decimal correspondente aos primeiros 8 bits, depois o valor decimal correspondente aos seguintes 8 bits, o valor decimal correspondente aos seguintes 8 bits e o valor decimal correspondente aos seguintes 8 bits, ok? Basicamente era isso. Quer que eu faça aqui a conta consigo ou a estratégia chega? Não, Setor, já consegui perceber. Obrigado. Portanto, é só mesmo esta questão. Portanto, percebendo ao fim e ao cabo aquilo que vos é pedido, portanto, essencialmente aqui o essencial era vocês perceberem que há duas perguntas. A primeira é qual é a classe? E para responderem a essa pergunta, só têm que começar por analisar os bits mais significativos e, de acordo com esta tabela, fazer a respectiva interpretação, ok? A partir daí, quando vos pedem para vocês converterem neste formato dotted decimal, estão-vos a pedir para escrever qualquer coisa do tipo em que eu tenho 4 números que correspondem a 1 byte cada um, pela ordem que vocês têm aqui representada, ok? Portanto, é simplesmente pegar nestes 8 bits, portanto, cada grupo de 8 bits que aqui está e substituir pelo respectivo, então, número decimal, no sistema decimal, está bem? Pronto, mais questões. Toda a gente aqui no 8 conseguiu perceber também as respostas e a interpretação que deveria ser feita? Não houve questões? Não houve dúvidas?
Digam-me vocês, está bem? Porque eu na altura recordo-me de ter visto os exercícios de uma forma geral convosco e ter-vos explicado a estratégia, aquilo que se pretendia que vocês analisassem, e a partir daí, portanto, ou eu faço mesmo a resolução individual de tudo, ou vocês colocam umas questões, ok? E eu, entretanto, analiso o caso em que vocês tiveram dúvidas. Portanto, ninguém quer então tirar mais nenhuma dúvida acerca dos exercícios 1 até ao 9? Toda a gente conseguiu então resolver os restantes? Ó, Setor, tenho só uma dúvida. No exercício 1, como é que uma pessoa consegue perceber se é privado ou público? Só a partir do endereço IP. Só a partir do endereço IP. Portanto, isto tem a ver aqui com estas questões em que, para todos os efeitos, o que vos foi dito é que existe um conjunto de gamas, não é? Que estão reservadas para uso privado. Portanto, o determinar se ele é privado ou se é público, basicamente tem a ver com vocês perceberem se ele está compreendido nesta gama ou nesta gama. Tá? Ok. Então temos que decorar É só basicamente. isso. Neste caso é decorar, sim. Portanto, claro que pronto, é interessante vocês perceberem o porquê. Portanto, a ideia, portanto, do ponto de vista do endereçamento, vocês à partida neste momento devem ter percebido é que para não termos aquele espaço todo gigantesco com 2 levantado a 32 bits para nós podermos utilizar para atribuir endereços, a ideia para tentarmos organizar as possíveis redes que vamos criar para colocar os nossos sistemas foi pensar que elas iriam ter uma grande, média e pequena dimensão. E com isto, ao fim e ao cabo, definiu-se na altura, portanto nos primórdios, que iriam existir 3 tipos de classes, ou 3 categorias de classes, que eram as classes, portanto as redes classe A, B ou C. Portanto, cada uma delas com um tamanho mais reduzido, ok? A partir daí, quando houve a necessidade, ou quando se começou a verificar que os endereços IPv4 estavam a ficar esgotados, ok? Então houve a necessidade de criarem aqui mais um conceito que é tornar esses endereços IPs privados. O tornar um endereço IP privado ou uma gama de endereços privados, IPs como privados, significa basicamente que nenhuma destas gamas que aqui está, ok? Neste caso definiu-se uma por cada uma das classes, mas nenhuma destas gamas que aqui está pode corresponder a um endereço IP de um sistema que existe na internet, por exemplo, numa rede pública. Ok? Porquê? Porque esses endereços IPs vão poder ser reutilizados, ok? Em cada uma das diferentes redes, por exemplo, da área local que vocês têm, em particular, por exemplo, a vossa casa, normalmente irá ter uma rede que vai utilizar, por convenção, por mais nada, ok? Vai utilizar uma rede desta gama que vocês aqui têm aqui assinalada. Está bem? Ok, entendi. Obrigado. Mais dúvidas? Não tenham problemas em colocar questões, é importante que vocês consigam perceber isto. Se estas coisas começam a ficar para trás, vocês depois vão ter mais dificuldades para a frente, está bem? Nossa, podia fazer o segundo do 4. Eu tenho umas Ok. dúvidas. O segundo, exato, porque eu tenho umas dúvidas relativamente ao número de endereços Ok. atribuído ao host. Ok, então repara, neste caso, o que é que nós temos aqui? Portanto, nós vamos para todos os efeitos ter, portanto, 2 bits, ok? Portanto, a sobrar, neste caso, portanto, do ponto de vista desta máscara de rede, que vão então servir para identificar os sistemas, ok? Que vão existir uma rede que usa aquela máscara, certo? Até aqui não há dúvidas. Certo? O que é que acontece? Se eu tenho 2 bits para afetar endereços a sistemas, e neste caso estamos a falar de endereço IPv4, e vocês sabem que do ponto de vista de redes IPv4 há sempre 2 endereços que estão reservados em cada uma das redes, em particular o primeiro e o último, portanto que são respectivamente o endereço que identifica a rede e o endereço de broadcast. O que é que isso significa? Significa que eu, tendo 2 bits para alocar ao host, eu vou ter 2 levantado a 2 endereços, não é? Menos 2 que estão reservados, ou seja, eu tenho efetivamente 2 endereços disponíveis para atribuir, ok, aos meus sistemas. A questão aqui que se coloca é, portanto, vocês do ponto de vista do exercício 4 têm que fazer esta conta, não é? Portanto, para determinar estes três valores que estão nestas células a seguir. Portanto, se eu fizer um ilógico disto com isto, ok, eu vou obter um endereço de rede, ok? Qual é que será esse endereço de rede? Você tentou fazer essa conta ou essa parte nem sequer conseguiu fazer?
Portanto, a conta é essencialmente fazer um ilógico, ok? Deste endereço que aqui está, com este, portanto, convertendo ao fim e ao cabo as partes relevantes, digamos, para binário, para vocês poderem fazer a conta. Normalmente há aqui atalhos que vocês podem seguir. Normalmente, quando vocês têm aqui um octeto da máscara da rede que tem o valor 255, vocês simplesmente copiam, ok? O valor que está em cima do endereço. Porquê? Porque todos os bits a 1, um ilógico de todos os bits a 1, com o que quer que seja outro número, significa que vai ser esse número que lá vai ficar. O que significa que eu aqui vou ter 10, 0, 0, ok? E a parte que vai ainda variar é aqui este 9, ok? Então, mas repara, eu agora para fazer este ilógico, não é? Portanto, só me tinha que focar então nesta última parte, tinha que representar, digamos assim, então o 9. O 9 vai ser o quê? O 9 vai ser, ora, 1, 2, 3, 4, 5, portanto 6, 7, 8, isto são 8 bits, portanto eu vou ter aqui um 1 no bit menos significativo, ok? Isto que aqui é o bit que vale, portanto 2 levantado a 1, 2 levantado a 2, 2 levantado a 3, não é? Portanto eu vou ter isto. Aliás, portanto 2 levantado a 0, 2 levantado a 1, 2 levantado a 2, 2 levantado a 3, não é? Portanto eu vou ter isto que aqui está. Correto? Sim? Certo. Então, repare, isto é o último octeto, portanto, onde está aquele 9. O que é que me estão a dizer com aquela máscara? Estão-me a dizer com aquela máscara que estes bits todos, à exceção dos últimos dois, não é? Portanto, que eu não sublinhei, estão ainda a ser utilizados para identificar a rede. Ora, que valor é que eu ali tenho, para todos os efeitos? Se ignorar os que estão para a direita, que supostamente com o ilógico vão ficar com o valor a 0, não é? Portanto, qual é que é o valor correspondente que eu vou ter ali? De fazer um ilógico disto, ok? Com, para todos os efeitos, portanto, um ilógico disto, eu vou pôr aqui o outro número à frente, não é? Portanto, o outro número da máscara, não é? É isto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é? Portanto, eu vou fazer um ilógico deste com este, ok? Portanto, estes dois bits vão desaparecer, que são estes que aqui estão, ou seja, o meu resultado final vai ser efetivamente este, do ponto de vista do endereço de rede, ok? Portanto, se fizer isto e um ilógico com isto, não é? Portanto, eu vou obter este resultado. E basicamente qual é que é o número que aqui está? O número que aqui está é o 8. Portanto, eu aqui vou ter o endereço da rede 10.0.0.8, ok? Um endereço atribuível a um host, portanto, um endereço atribuível a um host seria, por exemplo, este não que está reservado, portanto, eu só posso variar estes. Este seria o primeiro, que é o 9, ok? O seguinte seria este, 10, que seria o 10. E o endereço broadcast, qual é que é? É quando eu coloco todos os bits do host, ok? A 1. Neste caso é isto, que seria o 11. Ok? Deu para perceber? Ainda está um bocado confuso, Sr. Eu percebi a parte do Diz. ID. Eu percebi a parte do ID de rede. Pronto. E a seguir, repara, a parte do ID de rede, foi isto que nós calculamos aqui, certo? Isto é o identificador da rede, nós só estamos a focar-nos ao fim e ao cabo neste último octeto, está bem? Que é o único que nos importa, porque todos os outros vão ter os valores que estão aqui para trás, este 10.0.0.0, está bem? Portanto, a única coisa que varia é este último octeto, em particular os últimos 2 bits, porque eu sei que do ponto de vista da rede, estes que eu aqui sublinhei neste momento, ok? Correspondem ainda à identificação dela, ok? Portanto, estes que aqui estão são os que eu tenho que variar, onde eu coloquei estes 2x, para identificar os endereços que existem supostamente nesta rede. Portanto, quais são os valores possíveis que os x podem assumir? Estes 2x podem assumir o valor 00, 01, 10 ou 11, certo? Exato. Pronto, é só isso, portanto, e aqui a questão é que, como estes X são utilizados para identificar, portanto, o host em si, portanto, quando estes valores que aqui estão têm o valor 0 todos, têm um significado específico que é, vão então identificar, em conjunto com os que estão para trás a identificar a rede, portanto, o endereço da rede propriamente dito. Quando estes bits que aqui estão do host estão todos a 1, eles vão identificar o endereço de broadcast da rede que identifica todos os sistemas que estão naquela rede lógica. Todos os outros que estão pelo meio identificam os endereços úteis, atribuíveis a sistemas, ok? Que eu posso então utilizar. Ou seja, se eu aqui tenho então o endereço 10, portanto é como se eu tivesse isto, a minha rede é esta, ok? Barra 30, isto quer dizer que os endereços desta rede vão desde o 8
até ao 11, ok? Mas eu sei que este está reservado e este também está reservado. Ou seja, eu efetivamente, em termos de endereços IPs úteis, só tenho o que está a seguir ao endereço de rede, que é o 9, e tenho o outro que está imediatamente antes do endereço de broadcast, que é o 10. Ou seja, estes são os úteis e estes que aqui estão são todos os endereços. Ok? Portanto, em termos da gama propriamente dita que está aqui associada. Está bem? Portanto, e isto é, na prática, a conta que nós temos que fazer. Ou seja, o que é que você aqui ia escrever? No identificador de rede escrevemos 10.008. Aqui podemos escrever 10.009 ou 10.0010. Tanto faz, qualquer um deles é válido e eu posso atribuir a um sistema. E aqui eu tenho que escrever 10.0011. Ok, já percebi. Obrigado. A conta é simplesmente, repara, em termos de contas, aquilo que tu tens que fazer, o processo, é só pegar e fazer o seguinte. Se tu souberes o processo, sabes sempre calcular, portanto, a resposta que te pedem. Portanto, o processo diz-me basicamente que eu vou ter que fazer um ilógico do endereço IP com esta máscara de rede. O resultado deste ilógico vai ser o que eu vou colocar aqui nesta célula, porque é o correspondente ao endereço de rede, ok? Com base nesta informação que aqui está e no endereço de rede, eu sei exatamente quantos bits que aqui estão neste endereço de rede, os finais, não é? É que eu posso utilizar para identificar os meus sistemas, ok? Do ponto de vista do endereço de rede, se eu for olhar para esses bits, eles vão estar todos a 0. Portanto, se eu alterar esses bits do sistema, portanto, de acordo com esta máscara de rede, e os colocar todos a 1, eu vou calcular o endereço de broadcast. Ok? Qualquer uma das restantes combinações que não seja colocar todos os bits do host a 0 ou todos os bits do host a 1 são correspondentes a um endereço que pode ser atribuído então a um sistema naquela rede. É só isto. Tá? Mas pronto, estas contas vocês têm que dedicar mais algum tempo e fazer se elas não são imediatamente, portanto, se não são óbvias de vocês ao fim e ao cabo determinarem os respectivos valores, ok? Portanto, daí que, portanto, a sugestão é sempre vocês optarem pelo processo completo, que é fazerem o ilógico, portanto, calcularem o ilógico do endereço IP com a máscara de rede e todos os restantes passos que eu a seguir referi, ok? Claro que vocês mais para a frente, a ideia, à medida que vocês vão fazendo isto, vão, portanto, encontrando aqui truques, por exemplo, para perceberem como é que isto supostamente funciona. Por exemplo, o facto de eu saber que esta máscara de rede é um /30, basicamente isto diz-me que se eu for olhar aqui para este último octeto e for considerar os possíveis endereços de rede que poderão aqui existir, o primeiro, por exemplo, independentemente ao fim e ao cabo da rede subjacente que eu aqui tenha, seria, porventura, o endereço que tivesse aqui o 0, depois a seguir vem o 4, 8, 12, 16 e assim sucessivamente. Ou seja, estou basicamente com esta máscara de rede, o que eu quero dizer com isto é que com esta máscara de rede eu estou a partir o meu espaço de endereçamento, ok? Em grupos de 4 endereços, ok? Por exemplo, quando nós vamos olhar aqui para este que aqui está, nós estamos a partir o espaço de endereçamento em grupos de 128 endereços, ok? Portanto, é uma boa estratégia, digamos assim, se vocês depois quiserem facilitar as contas, usar esta análise, digamos assim, do ponto de vista da máscara de rede e perceberem, portanto, as implicações que existem do ponto de vista destes cálculos que podem ser então feitos de forma mais rápida, está bem? Pronto, mais questões acerca das outras perguntas que nós aqui temos. Não há? Pronto, eu vou assumir então à partida que não há, ou estão, pronto, neste momento ainda com alguma reticência em colocar questões e, portanto, vamos avançar para a parte do PEC-ATESA porque de certa forma vai-vos obrigar a aplicar o que está para trás. Portanto, e havendo aqui dúvidas nos cenários que vocês vão construir, eu posso fazer novos esclarecimentos mais em contexto, digamos, com as experiências que vocês vão estar a fazer, ok? Pronto, então vamos analisar aquilo que se segue aqui do ponto de vista dos exercícios seguintes, ok? Portanto, que ainda são mais 5. Pronto, então aqui
Nesta ficha 10, o que se pretende é que vocês façam aqui experiências, portanto, com o protocolo ICMP que vocês já falaram nas aulas. Portanto, o protocolo ICMP é, sobretudo, um protocolo que é utilizado para fazer, de certa forma, algumas tarefas, portanto, de monitorização da rede, por exemplo, entre outros aspectos. O caso mais comum no qual nós vamos fazer uso deste protocolo é para testar a conectividade entre dois sistemas, ok? Portanto, aqui estão-vos a dizer, atribua a cada um dos endereços admissíveis de uma rede, portanto, um dos computadores de endereços admissíveis de uma rede privada de classe C. Isto basicamente diz-vos, vamos aqui, e uma rede privada classe C é uma qualquer que vocês tenham aqui, dentro desta gama. Portanto, uma rede privada classe C poderia, por exemplo, ser esta, não é? Portanto, a mais óbvia seria vocês utilizarem esta tal e qual, por exemplo, como aqui, aliás, não é esta, a que vos dão é isto é o espaço que vos dão. Desculpem lá. Portanto, posso utilizar, por exemplo, esta, que é normalmente aquela que eu tenho, por exemplo, disponível na minha casa, está bem? Ou se quiserem, poderiam utilizar logo diretamente esta. Também não há problema nenhum. Aquilo que vos pedem é que vocês coloquem, portanto, 3 endereços IPs, portanto, dessa mesma rede, portanto, configurados em cada um dos sistemas e com as respectivas máscaras, e a partir daí vocês façam um envio, então, do pacote ICMP e constatem, como é óbvio, que tem que haver conectividade entre todos eles, porque se não houver, isso significa que vocês não configuraram a máscara de rede e o endereço IP de acordo com aquilo que se pretendia, ou seja, estão a configurar porventura os computadores em redes diferentes, ok? Do ponto de vista lógico, porque todos estes computadores, de acordo com aquilo que vos está aqui a ser pedido na pergunta, têm que estar então na mesma rede lógica, está bem? Pronto, e a ideia é que vocês façam uma análise então através do PK Tracer no simulador destes campos tipo e código, ok? Que essencialmente vão representar o pedido, um pedido que vai ser feito e uma resposta depois que entretanto vai ser enviada. Sugere-se ainda aqui a consulta disto, que é um documento que descreve, portanto, o protocolo ICMP, só por curiosidade, para perceberem, portanto, que há então, de facto, um documento mesmo normalizado que define, para todos os efeitos, esta informação. Portanto, os campos código, etc. Ok? Vocês têm aqui, portanto, isto é o formato, digamos assim, do protocolo, da mensagem que vai ser trocada. Os campos que vos estão a pedir para analisar essencialmente são estes dois, ok? E aqui vocês têm algumas explicações, ok? Acerca do significado, digamos, dos vários dados que lá estão contidos. Pronto, no exercício seguinte, aquilo que se pretende para todos os efeitos é novamente vocês repetirem as contas que estão feitas por trás. Portanto, a ideia aqui é que este X, vocês, tal e qual como já tinha sido dito no início da ficha, vocês vão colocar aqui no lugar deste X o vosso número do turno prático. Onde é que isto está? Portanto, letra X designa o turno prático, está bem? Em diferentes turnos práticos é irrelevante, a conclusão que vocês vão tirar é exatamente a mesma, está bem? Em princípio. Pronto, e a ideia é que para cada um destes 3 cenários, ou seja, para cada uma destas redes, em cada uma das diferentes classes que vocês aqui vão ter, vocês vão configurar o PC0, o PC1 e o PC2 com o primeiro, penúltimo e último endereço das redes, respectivamente, ok? A partir daí, reparem, é responder a estas questões que aqui estão. Portanto, quantos sistemas podem pertencer a cada uma das redes? Isto depende, ao fim e ao cabo, da classe, portanto, que está associada a estes endereços, porque a classe que está associada a estes endereços é que me vai determinar, ok? Uma vez que aqui não me estão a dar mais nenhuma informação, ok? Uma vez que aqui não me estão a dar mais nenhuma informação, a não ser o endereço que se pretende que eu vá utilizar para as redes, o que isto basicamente significaria era que as máscaras que vão ser utilizadas vão ser as que estão pré-definidas, ao fim e ao cabo, nas classes subjacentes aos endereços. Ou seja, neste caso em particular, por exemplo, para o 192, ok? O que vai aqui acontecer é que o 192 vai cair aqui na classe B, porque este bit está a 1 e o segundo está a 0. O que isto significa é que os primeiros 16 bits vão identificar a rede e vão sobrar 16 bits para identificar o sistema. Está bem? No vosso caso em particular, o nosso turno prático é o 1, ok? Por exemplo, aqui, neste último endereço que vos dão, este,
qual é que é o valor que vocês aqui vão ter? Vão ter 11.000, não é? Portanto, este endereço que aqui está vai corresponder aqui, vai corresponder a uma rede classe A, porque reparem que ter este bit a 1 significa ter logo pelo menos o valor decimal 128 no primeiro octeto, portanto 11 não chega lá, está bem? O que é que isso significa? Significa que quando vocês estiverem a analisar o contexto dessa rede, o que basicamente estão aqui a dizer é que, como ela vai ser uma rede classe A, porque este bit mais significativo está a 0, vão existir 24 bits que podem ser utilizados para identificar os sistemas nessa mesma rede. Ou seja, portanto, esta resposta vocês vão dá-la então de acordo com a análise da classe a que elas estão associadas, portanto, isto ao fim e ao cabo, portanto, esta classe vocês já têm que determinar aqui atrás para conseguirem perceber quantos sistemas efetivamente é que vocês podem utilizar, está bem? Portanto, a ordem que aqui está até nem faz muito sentido, porque vocês já têm que saber isto aqui atrás para poderem então descrever. Pronto. Como é óbvio, se vos estão a pedir aqui para vocês testarem isto separadamente, ou seja, vão colocar um cenário de rede em que vão ter os 3 PCs com o primeiro, penúltimo e último desta rede, primeiro, penúltimo e último desta rede, primeiro, penúltimo e último desta rede. Como é óbvio, deve haver conectividade entre os 3, ok? Em cada um dos casos. Portanto, vocês não vão estar a interligar, digamos assim, estas redes todas que vos estão aqui a pedir. Portanto, vão, ao fim e ao cabo, multiplicar por 3 esse cenário que aqui está para cada um dos casos que vos é proposto. Ok? Pronto, no exercício 12, o que é que vos está aqui a ser pedido? Do ponto de vista do exercício 12, aquilo que vos está aqui a ser dado é também uma caracterização das redes, portanto, que vai variar aqui com o vosso número do turno. Portanto, não esquecer aqui, cuidado, daqui é só um X, portanto, neste caso seria 191.100 com a máscara de rede /16, ok? Portanto, aqui estamos a dar, digamos, a máscara de rede no formato, na notação decimal, está bem? Vamos pedir na mesma para fazer a configuração, portanto, dos PCs com primeiro, segundo, penúltimo e último endereço, portanto, é mais um PC mais um endereço que vos estão a pedir. Esta análise que aqui está, portanto, já é diferente agora, portanto, da análise que vocês tinham feito atrás. Porquê? Porque a análise atrás pressupõe que eu tenho que determinar a classe, portanto, que está associada a este e obrigou-me a fazer a autenticação de novo, mas pronto, demora mais um bocado de tempo por causa disso. Mas toda a gente me está a ouvir, toda a gente consegue ver o ecrã, certo? Certo. Sim, setor. Pronto. Vamos então retomar a explicação, portanto, onde eu estava, para podermos então resolver o resto da ficha.
Portanto, eu estava-vos a dizer que, já não me recordo se acabaram por ouvir isto ou não, portanto, mas neste exercício 11, então aqui há o pressuposto de que eu vou inferir a máscara de rede com base na classe que está associada e que está subjacente a cada um destes endereços. Aqui, a principal diferença no exercício 12 é que isso já não acontece, porque vos estão a dar, para todos os efeitos, a máscara de rede de forma explícita, ok? Que vai ser utilizada, ok? Tudo o resto é igual, portanto, só tem mais um sistema, portanto, mas de resto é a mesma coisa. Toda a gente percebeu? Pronto, no exercício 13, considerar as seguintes gamas, colocar os PCs na rede A, atribuir o primeiro e último, colocar o PC1 e o PC2 na rede B, atribuindo-lhes o segundo e último, e testar a conectividade entre as 4 máquinas, ok? Pronto, aqui basicamente o que vocês estão a fazer essencialmente aqui vocês deverão ter em consideração, aqui para já é perceber se estas duas redes, eu acho que vocês já falaram do conceito, ou de porventura as redes poderem estar sobrepostas nas aulas. Aqui, portanto, convém que vocês descartem essa possibilidade, mesmo antes de vocês criarem o cenário. Portanto, parece-vos porventura que estes dois espaços de endereçamento estão sobrepostos? O que é que vos parece? Estar sobrepostos basicamente pressupõe que eu consigo determinar quais é que são as gamas, não é? De endereços que estão subjacentes a cada uma das redes e perceber se eles têm endereços em comum. Vão ter. Conseguem-me assim à primeira vista dizer já? Acho que não, Sr. Não, portanto, tendo aqui um /16, o que basicamente me estão a dizer é que estes números que aqui estão vão ficar fixos para a rede e estes vão variar, não é? Portanto, desde o 00 até 255, 255. Para a rede B eu vou ter estes 3 fixos por causa deste /24 e vou ter este a variar de 0 a 255. Basicamente o que me estão a dizer é que eu vou colocar o PC0 e o PC3 aqui, portanto num dos endereços que está aqui disponível, portanto com estes que aqui estão a ser pedidos, e o PC1 e o PC2 vão ficar aqui. Portanto, o que é que à partida vocês esperam que aconteça em termos de comunicação? O que basicamente vocês têm aqui é 2 PCs numa rede e 2 PCs noutra rede. Qual é que à partida será o esperado que vocês aqui vão encontrar do ponto de vista da comunicação? Uma vez que a ideia aqui será vocês, para todos os efeitos, apesar de aqui não estar a ser explicado, era vocês porventura, portanto, interligarem estes sistemas, por exemplo, através de um só switch, ok? Portanto, ligarem estes 4 sistemas, digamos, no mesmo switch e fazer estas respectivas configurações IP. Portanto, o pressuposto aqui à partida será que eu vou, porventura, encontrar, portanto, ou vou concluir que os PCs que estão numa mesma rede vão conseguir, para todos os efeitos, comunicar entre si, ok? Enquanto que os que estão em redes separadas, portanto, não vão conseguir comunicar entre si, porque para que isso aconteça, terá que haver lugar à utilização de um sistema encaminhador, que aqui neste caso, portanto, não está definido. No exercício número 14, dão-vos aqui um cenário também já pré-definido, em que vocês têm aqui estes endereços IPs, portanto, e as respectivas máscaras. A ideia é que vocês substituam então aqui o X pelo 1, no vosso caso, para o nosso turno, e tentar de alguma forma perceber aqui sim, portanto, de acordo com o facto de haver ou não sobreposição entre estes espaços de endereçamento que estão subjacentes a cada um destes pares de endereço IP e máscara, ok? Perceber para todos os efeitos se vai ou não haver conectividade entre cada um destes sistemas. Portanto, eles estão no mesmo segmento físico, ok? Resta perceber, de acordo com a máscara e o IP que cada um deles tem, perceber, ao fim e ao cabo, se eles vão determinar se porventura estão ou não na mesma rede que o outro, ok? E não se esqueçam aqui que para que haja comunicação, portanto, total, portanto, isto tem que funcionar nos dois sentidos, ou seja, de uma comunicação, por exemplo, do PC0, eu agora não estou a olhar para os endereços IP em particular, mas imagina do PC0 para o PC1, eu para poder comunicar entre os dois, significa que o PC0 tem que conseguir perceber que o PC1 será um PC que está na mesma rede do que ele, e desta forma irá enviar para todos os efeitos uma comunicação para ele, mas o mesmo tem que acontecer na relação inversa, ou seja, o PC1 tem também que olhar para o endereço do PC0 e tem que perceber para todos os efeitos que ele está na mesma rede do que ele, está bem? Isto é feito recorrendo a uma análise muito simples, que é o quê? Na perspectiva de cada PC, ok?
O que vocês têm que fazer basicamente é aplicar um ilógico da máscara dele, ok? Ao endereço IP dele, e isto dá-lhe o quê? Dá-lhe o seu endereço de rede, ok? Onde ele se encontra. Se eu aplicar a máscara dele ao endereço IP de destino, ok? Eu vou obter supostamente o endereço de rede onde ele pensa que o outro sistema estará. Ora, se o resultado das duas operações, portanto, se o endereço de rede que eu calcular nos dois casos for o mesmo, isso significa que ele supostamente está na mesma rede, ou seja, aquele PC vai perceber o outro sistema como estando na mesma rede do que ele e vai conseguir então enviar a comunicação, ok? Caso contrário, ele não vai então fazer o envio da comunicação. Portanto, é essa análise que vocês aqui vão ter que fazer. Portanto, o pressuposto é que vocês vão então pegar nisto e vão caracterizar a rede, digamos, do ponto de vista do endereço da rede, da gama de endereços IPs disponíveis, e inclusive é também o endereço IP, desculpem, o endereço de broadcast, ok? Para perceberem se há ou não há sobreposição. Eu aqui sugiro-vos até mesmo pegarem numa folha, fazerem um desenho, ok? Por exemplo, dos blocos que correspondem ao espaço, está bem? Portanto, imaginem vocês desenharem numa folha retângulos que correspondem aos espaços e verem para todos os efeitos se eles estão sobrepostos entre si ou não, ok? Pronto, no exercício 15, para terminar, aquilo que se pretende é, novamente, aqui vocês fazerem então a criação deste cenário, em que a ideia será também prever então a existência de conectividade entre os vários sistemas que aqui estão. Portanto, atribuir o endereço IP, portanto, de acordo com a rede que aqui está caracterizada, portanto, escolhendo ao fim e ao cabo um endereço IP que à partida seja aplicável, e depois perceber aqui esta questão de se há ou não há conectividade entre redes, porventura, que estão, portanto, redes que são diferentes, redes lógicas que são diferentes, não é? Portanto, em última análise, depois dizer basicamente qual é que seria a solução para nós podermos colocar, ou uma possível solução para colocar todas estas redes a comunicar entre si, está bem? Portanto, há várias soluções possíveis, vocês já falaram do pressuposto que tem que existir para que haja comunicação entre estas redes diferentes. A ideia é então que vocês depois aqui analisem uma possível para tentar corrigir esta situação e colocar todas elas a comunicar, está bem? Pronto, toda a gente percebeu então o que é que se pretende do ponto de vista dos exercícios, desta ficha, os restantes? Pronto, então tentem começar a fazer os exercícios e, havendo questões, ok, vocês coloquem-nas, partilham o ecrã comigo e eu ajudo-vos a analisar. Se virem que tal, até porque também o tempo que se calhar que nós temos para a sessão acaba por não ser muito, porventura vocês podem eventualmente descartar a implementação de algumas variantes que vos pedem aqui para os exercícios, nomeadamente, por exemplo, este 11, podem eventualmente, em vez de fazerem estas 3 implementações destes 3 cenários, possivelmente basta-vos apenas fazer uma ou duas no máximo, porque o